Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de incidência do membro superior, continuando a partir do antebraço, tá? Então nós temos aqui o apeio, o perfil do antebraço, o apeio lateral. E nós temos uma situação que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vai posicionar o antebraço, porque a gente vem da visualização da mão e do punho, em que ambos estão em PA, e quando a gente chega na região do antebraço, ele vai ser posicionado em AP, tá? Por que ele vai precisar ser posicionado em AP? Porque se for colocado em PA, rádio e una vão sofrer uma sobreposição, porque eles vão se cruzar um sobre o outro. Para você poder perceber isso, segura o seu antebraço com os dois dedos lateralmente, um de cada lado, e rotaciona, colocando a mão em AP e colocando a mão em PA. Você consegue sentir os ossos rotacionando um sobre o outro, tá? Então, para que não ocorra essa sobreposição e essa sobreposição por acaso possa mascarar qualquer lesão, o antebraço é realizado em AP, como nós vimos aqui, tá? Então, nós percebemos aqui na visão da radiografia que nós vamos incluir as duas articulações das duas extremidades envolvidas, tá? O punho e o cotovelo nas duas incidências. Aí aqui nós temos a visualização de uma fratura do antebraço, tá? Fratura transradial do processo estiloide. E temos nas imagens algumas visualizações de algumas fraturas. Nem sempre as fraturas vão ter uma visualização tão nítida quanto a gente tem nessas situações, tá? Às vezes são só fissuras, trações, e às vezes são fraturas bem discretas, que acabariam por passar desapercebida numa situação qualquer. Então é por isso que a realização da incidência precisa ser priorizada para estar o máximo possível próximo do padrão ideal, tá? Para que o médico possa ter a visualização da fratura. Sempre frisando e deixando bem claro que nós não temos a vista treinada o suficiente para perceber detalhes logo no começo. Só depois de passado um tempo, quando a gente tem bastante treinamento e, claro, quando a gente estuda, quando a gente está bem atualizado, bem de acordo com tudo que está acontecendo, tanto de novo quanto do dia a dia, a gente consegue perceber a fratura, tá? Por quê? Uma lesão de modo em geral. Porque o que acontece? Na nossa execução da radiografia, acaba se tornando um processo mais acelerado, porque nós temos a sala de espera cheia de pacientes. Então, a gente acaba fazendo o exame famoso correndo, mais rápido, otimizado. E a gente não para prestar atenção em tantos detalhes. Qual seria o ideal? Quando a gente tivesse um tempo disponível, um horário disponível, nós visualizássemos radiografias para que pudéssemos treinar a nossa vista para isso. Mas isso aí vai de cada um, tá? Muitas das vezes, acabou o expediente, eu vou embora para casa, o trabalho fica no trabalho e casa é casa. Só que nós trabalhamos com a execução de exames de diagnóstico. Então, não é uma situação em que eu estou montando uma caixa num depósito. Eu estou realizando um exame de diagnóstico. Então, eu preciso sim reconhecer todas as etapas do meu processo, preciso sim estar com a vista treinada, até para poder identificar se está certo ou se está errado, poder identificar numa situação de erro que precisa ser corrigido, porque o objetivo é sempre a excelência, o objetivo é sempre o melhor exame possível, tá? Já escutei relatos de quem vai ver não entende nada, para quem tá bom, SUS, vários relatos esdrúxulos que não fazem o menor sentido.
Porque se você não se preocupa em fazer um bom trabalho, em executar da melhor forma possível o seu trabalho, literalmente você não deveria nem estar lá, né? Então a gente precisa sim manter o hábito do estudo em casa, quando a gente não tem tempo no local onde a gente trabalha. Dependendo de onde a gente trabalha, a gente tem alguns tempinhos livres sim. Então a gente pode até excluir esse período em que a gente estudaria em casa e dar uma atualizada, porque nós trabalhamos numa área que não é estática. Sempre está surgindo alguma coisa nova, alguma adaptação, alguma melhoria, tá? Então é bom para todo mundo, bom para você que melhora como profissional, bom para o paciente que recebe um bom diagnóstico e bom para o médico que faz a leitura, que ele encontra qualidade no trabalho no qual ele se baseia, tá? Resumindo isso de uma forma bem simples e bem fácil de entender, o médico prescreve o laudo e assina em cima de uma radiografia que foi eu que fiz. Eu nunca vou conseguir ser identificado após aquele laudo ser feito. A partir do laudo feito, só o médico pode ser identificado. Então, ele assina embaixo e carimba do meu serviço. Então, nada mais justo do que eu fazer um bom serviço, tá? Então, vamos lá. Buscar visualizar fraturas ou luxações de rádio e ulna e ainda osteomielite ou artrite. No AP do antebraço, estender o braço e antebraço, inclinar o corpo para uma AP verdadeira. O que acontece? Quando você estica o braço, ele automaticamente fica rotacionado internamente, tá? Então você vai jogar o corpo um pouquinho para fora para rotacionar e corrigir essa posição para que o antebraço fique num AP verdadeiro, tá? Incluir punho e cotovelo, as duas articulações das extremidades mais próximas. Raio central perpendicular na área média do antebraço, distância foco-filme de 1 metro. Visualizamos a parte proximal do carpo, a diáfise de rádio e ulna e parte distal do cotovelo. Além das partes moles adjacentes, o AP verdadeiro se caracteriza pela pequena sobreposição de rádio e ulna proximais e epicôndilos humerais vistos lateralmente. O raio central, incidindo a um ponto médio. Lateral do antebraço. Braço e antebraço 90 graus entre si. Mão e punho em lateral verdadeira, incluir punho e cotovelo. Raio central perpendicular na área média do antebraço e distância foco-filme de 1 metro. Visualizamos a parte proximal do carpo, toda a diáfise de rádio e ulna e parte distal do cotovelo, além de partes moles adjacentes. O perfil verdadeiro é evidenciado pela sobreposição da cabeça do rádio com o processo coronoide da ulna, a cabeça da ulna sobreposta ao rádio e os epicôndilos humerais sobrepostos. Raio central. AP do cotovelo. Desculpa. Patologias demonstradas como fraturas, luxações e osteomielite. Então, nós temos a visualização aqui da incidência. Reparem que o antebraço está rotacionado, tá? Para que o cotovelo fique num AP verdadeiro, tá? A gente tem que prestar atenção nesses detalhes porque o braço não fica totalmente em contato com a superfície. Algumas regiões ficam afastadas. E quando o braço está relaxado, ele fica rodado, ele fica em oblíqua. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente posiciona o paciente, tá? Instruí-lo a se manter na posição que nós colocamos, para que não ocorra a rotação e a região que está sendo examinada não acabe ficando numa posição errada. Lateral do cotovelo.
Para o cotovelo, nós temos situações em que vão ter regiões específicas que vão ser estudadas, tá? Como aqui o estudo para a cabeça do rádio. Aí percebam, ó, que a alteração da posição da articulação do cotovelo, basicamente é toda ela realizada com a rotação da mão, ó. Realizar uma rotação externa da mão, mão em lateral, mão em pronação e mão em rotação interna máxima, tá? Vocês podem fazer em vocês e vocês sentem o cotovelo rotacionar quando vocês modificam a posição da mão, tá? Então, vocês vão ter várias visualizações dos ossos dentro da articulação, proporcionando a rotação da mão. Rotacionando a mão, você rotaciona o antebraço, pelo menos a parte superior dele, tá? Porque quando você rotaciona a mão, o punho acompanha, que é uma das articulações. Já o cotovelo, ele já não acompanha totalmente a rotação que você faz. Então, você gira os ossos. E reparem na setinha, como o osso muda de posição. Aí temos fratura de cabeça de rádio com a luxação do olecrânio, desarticulou, tá? O cotovelo soltou totalmente da articulação. Fratura na cabeça do rádio e uma situação de osteomielite. Então vamos lá, cotovelo. Busca mostrar fraturas e luxações, bem como artrite ou osteomielite. AP do cotovelo em extensão completa. Braço estendido, corpo inclinado, epicôndilos humerais paralelos ao chassi, raio central perpendiculares a uma área média do cotovelo e distância foco-filme de 1 metro. Visualizamos a parte proximal de rádio e ulna, o espaço articular do cotovelo aberto, com extensão completa do cotovelo, e terço distal do húmero, a cabeça, colo e tubérculo do rádio separados ou com uma ligeira sobreposição da ulna, epicôndilos vistos em perfil. Raio central. AP de cotovelo em extensão parcial. Quando o paciente não consegue realizar a extensão completa do cotovelo, deve-se realizar 2 incidências, uma com o antebraço paralelo ao chassi e outra com o húmero paralelo ao mesmo. Então, o que acontece nessa situação? O paciente não consegue fazer a total extensão do cotovelo devido a alguma lesão que ele esteja, alguma dor muito intensa, tá? E às vezes ele está com restrição do movimento. É comum, quando ocorre alguma lesão no cotovelo, o paciente retrair o braço junto ao tórax e manter assim para amenizar a dor, tá? Quando ocorre o sangue esfria e a dor diminui, o paciente tem dificuldade de estender o braço, tá? Então, nós vamos realizar essas 2 incidências, tá? Com a parte do antebraço e com a parte do húmero, para que o paciente não precise forçar a articulação, tá? Porque como a gente ainda não realizou a incidência, a gente não sabe se ele tem alguma fratura, alguma lesão que está impedindo ele de estender o braço ou se é apenas a dor. Então, a gente não vai forçar, porque a gente ainda não viu, tá? Braço estendido ao máximo suportado, epicôndilos humerais paralelos ao chassi, raio central perpendicular à área média do cotovelo, distância foco-filme de 1 metro. São os mesmos vistos na incidência, como o cotovelo em extensão completa. A divergência do feixe pode alterar a abertura do espaço articular. Então, como a gente vai ter 2 incidências em que o braço vai estar posicionado de forma diferente, a gente visualiza as mesmas estruturas da incidência anterior, tá? Do AP tradicional, sendo que a gente vai ter alguma divergência de posição dos ossos devido à entrada do raio central, tá? Mas as estruturas visualizadas são a mesma. Então, a gente dá o mesmo padrão de imagem,
com visualização diferenciada da angulação, da articulação devido à entrada do raio central. Então percebam que a gente tem a entrada do raio central em locais diferentes. Então, como a posição da estrutura e a posição do raio central estão incididos em regiões diferentes, aqui do lado a gente tem as duas incidências e a gente visualiza que a imagem não é igual, não é idêntica, né? Então, a gente tem literalmente duas incidências permitindo o máximo de visão possível da articulação. É uma opção, tá? A incidência de rotina, quando o paciente não pode estender o braço. AP de cotovelo em rotação externa. Busca fraturas e luxações do cotovelo, principalmente da cabeça e do colo do rádio. A partir do AP, rodar lateralmente até que os epicôndilos estejam a 45 graus do chassi. Raio central perpendicular na área média do cotovelo e distância foco-filme de 1 metro. Visualização oblíqua da articulação do cotovelo, cabeça, colo e tuberosidade do rádio aparecem sem sobreposição. Também é uma incidência adicional, tá? Raio central. AP de cotovelo em rotação interna. Busca fraturas e luxações do cotovelo, principalmente do processo coronoide da una. Reparem que a rotação interna do cotovelo é uma situação em que a gente tem mão e punho em AP. Desculpa, mão e punho em PA. Tá? Então, percebam na imagem da incidência aqui do lado que mão e punho em PA sobrepõe e rotaciona totalmente o cotovelo. Tá? Então, a partir da parte média do antebraço em direção ao cotovelo, quando mão e punho estão em PA, toda essa estrutura está girada, está rotacionada. E do meio do antebraço em sentido ao cotovelo está sobreposto. A partir do AP, rodar medialmente até que os epicôndilos estejam 45 graus do chassi. Raio central perpendicular à área média do cotovelo, distância foco-filme de 1 metro. Visualização oblíqua da articulação do cotovelo, processo coronoide aparece em perfil, a chanfadura troclear aparece aberta. A cabeça e colo do rádio aparecem sobrepostos à una proximal. Raio central. Lateral do cotovelo, buscando fraturas do olecrânio. Braço e antebraço 90 graus entre si. Mão e punho em posição lateral, com dedos esticados. Raio central perpendicular à área média do cotovelo, distância foco-filme de 1 metro. A articulação do cotovelo é vista em perfil e olecrânio bem visualizado. Metade da cabeça do rádio deve estar sobrepostas pela una e a presença de 3 arcos concêntricos, sulcos troclear, sulco duplo da tóclea e do capítulo e a chanfadura troclear. E 2 epicôndilos sobrepostos evidenciam uma lateral verdadeira. Então, nessa situação aqui, por exemplo, do cotovelo, quando você tem tanto os sulcos quanto os epicôndilos sobrepostos de forma bem evidenciada, você consegue perceber que você tem um perfil absoluto, tá? Raio central. Flexão aguda do cotovelo, método de Jones ou Perkill, quando não se pode fazer o AP verdadeiro nem a extensão parcial. Então, nessa situação em que o paciente está com o braço fletido, tá? E não pode ser feita a extensão, não pode pedir ao paciente para estender o braço. Então, é uma incidência opcional, tá?
Flexão aguda do cotovelo, dedos tocando o ombro, húmero paralelo ao chassi e vão ser realizadas 2 incidências. Na primeira incidência, o raio central vai estar perpendicular ao húmero, entrando entre os epicôndilos. E na segunda, o raio central vai estar perpendicular ao antebraço, 5 centímetros distal ao olecrâneo. Para a porção distal do húmero, visualiza-se o antebraço e o húmero diretamente sobrepostos, com epicôndilos humerais, tóclea e capítulo e olecrâneo em perfil. Para a porção proximal de rádio e una, visualiza-se cabeça e colo do rádio através do húmero sobreposto. Raio central. Axial lateral de cotovelo, método de Coe. Quando não se pode fazer as oblíquas externa e interna. Busca visualizar a cabeça, colo do rádio e processo coronoide. Incidência para a cabeça e colo do rádio. Cotovelo fletido 90 graus com a mão pronada. Raio central 45 graus do cotovelo para o ombro. Visualiza-se o espaço articular entre a cabeça do rádio e o capítulo aberto. A cabeça, colo e tuberosidade do rádio aparecem em perfil e com pequena sobreposição pelo processo coronoide da una. Então, vai ser uma outra incidência adicional, tá? Quando não é possível realizar a rotação interna e externa, tá? Normalmente em situações em que o paciente tem fratura ou lesão. Por isso é que normalmente vão ser realizadas primeiras incidências de rotina, a não ser quando o paciente não pode ser posicionado para as incidências de rotina, mas fora isso vai ser realizado primeiras incidências de rotina, tá? A partir daí, quando o médico visualiza que não existe uma fratura que possa ser agravada com as incidências adicionais, aí ele te pede as incidências adicionais, tá? Se ele precisa das incidências adicionais e por qualquer motivo não é possível, vão ser feitas as opcionais. Por isso é que tem tantas incidências diferentes para a mesma região, tá? Principalmente quando se trata de membro superior e inferior, que são regiões que têm maior possibilidade de, por qualquer motivo, não serem possíveis de serem visualizadas nas incidências de rotina, tá? Então, tem as incidências adicionais, tem os métodos, as opcionais. Então, tem várias opções para que você consiga demonstrar a região ao médico, mesmo com o paciente impossibilitado de ficar na posição padrão. Tá? Então, literalmente, a gente vai poder falar de tudo, menos que não deu para fazer a incidência, porque tem várias opções alternativas para realizar a incidência. E ainda tem as adaptações que a gente aprende no dia a dia, que o colega mais antigo ensina para o colega mais novo, e por aí vai, tá? Sempre tem um jeito. Raio central. Aí aqui nós temos cotovelo fletido 80 graus, mão pronada, raio central 45 graus do ombro para o cotovelo. Para o processo coronoide, visualiza-se o espaço articular entre o processo coronoide e a tróclea, aberto, cabeça, colo e tuberosidade do rádio sobrepostos pela una. Então, as opções permitem visualizações de ângulos diferentes da estrutura, tá? Então, uma visualização retira a sobreposição num ponto e transfere para o outro, e a outra visualização cobre aquele ponto que ficou sobreposto anteriormente. Assim, o médico consegue ter, literalmente, uma visualização de todos os ângulos da região de interesse. Então, é mais difícil de alguma região acabar tendo uma sobreposição e o médico não conseguir obter um diagnóstico válido por causa de sobreposição de estruturas, tá? Ou de limitação do paciente.
Cotovelo laterais para estudo de cabeça do rádio. Evidenciar fraturas ocultas da cabeça do rádio. Realizam-se 4 incidências buscando ver a cabeça do rádio de vários ângulos. Braço e antebraço 90 graus entre si, supinando a mão e girando externamente o máximo possível. Raio central perpendicular na cabeça do rádio. Tuberosidade radial ligeiramente anterior. Raio central. Tuberosidade. Braço e antebraço 90 graus entre si, mão em posição lateral verdadeira, raio central perpendicular na cabeça do rádio, tuberosidade radial sobrepostas pela diáfise do rádio. Raio central, tuberosidade. Braço e antebraço 90 graus entre si, mão pronada, raio central perpendicular na cabeça do rádio. Tuberosidade radial ligeiramente posterior. Raio central, tuberosidade. Braço e antebraço 90 graus entre si, girar a mão internamente o máximo que o paciente suportar. Raio central perpendicular à cabeça do rádio. Tuberosidade radial vista posteriormente, adjacente à ulna. Raio central, tuberosidade. AP do antebraço. Advertência: não tentar girar o braço quando suspeita de fratura ou deslocamento. Patologias demonstradas: fraturas, luxações, osteoporose e artrite. Então, novamente, a gente tem um osso longo e dentro da sua incidência nós vamos visualizar as 2 articulações presentes nas suas extremidades. Numa situação em que não tivermos, por qualquer motivo que seja, um filme do tamanho suficiente para visualizar as 2 articulações numa incidência só, vão ser realizados 2 APs, um para cada extremidade, sempre sobrepondo a região medial nas 2 incidências, para que não perca nada, tá? E 2 incidências em perfil, pegando as 2 articulações das 2 extremidades, tá? Então, eu vou fazer um AP, por exemplo, no caso do húmero, um AP do ombro até a parte medial, tá? E um outro AP da parte medial, sobrepondo a parte que eu já demonstrei, até o cotovelo, e a mesma coisa no perfil. Eu tenho que demonstrar as 2 regiões de articulação do osso longo, tá? E tomar cuidado, tá? Para sobrepor a parte central, para que eu não perca. Então, eu vou demonstrar 2 vezes a mesma parte central, para que não se perca nenhuma. Então, por exemplo, se fosse montar, não perderia nenhuma parte ali central do osso, tá bom? AP do ombro, rotação externa e interna. Então, eu faço a rotação e os tubérculos mudam de posição na rotação interna e externa. Como a gente já viu desde lá do ombro, desde o cotovelo, no ombro a gente vê a mesma coisa. A gente faz a rotação da mão e automaticamente ela rotaciona o antebraço e leva todo o braço junto, tá? Todo o membro superior é rotacionado. Aqui nós temos o método de Lawrence, tá? Que são em situações em que a gente quer ver a articulação com uma visualização mais nítida, tanto de espaço quanto de todo o contorno ósseo, tá? E a gente tem aqui
o axial ínfero superior do ombro, método de West Point. Então, essas situações, esses métodos, a gente tem incidência do ombro. Essa aqui de baixo vem toda escritinha certinho do jeito que é, ó. Incidência axial ínfero superior do ombro no método de West Point. Então, qual é a incidência? A incidência é ombro em axial ínfero superior, de baixo para cima, ínfero superior, axial, raio central angulado. Então, temos uma incidência de ombro em que o raio central está angulado de inferior para superior 25 graus. Então, esse é um método de West Point, tá? Oblíqua posterior. Visualiza bem nitidamente a articulação escapulohumeral. Método de Garchet. Cavidade glenoide deve ser vista em perfil sem superposição da cabeça do húmero. Método de Fish. Sulco intertubercular bicipital. Os tubérculos e o sulco intertubercular são vistos em perfil. Agora que eu vi que a palavra intertubercular aqui embaixo está toda em alemão, as letras todas fora do lugar. Eu não sei se nessa parte aqui da aula vocês já tiveram a percepção de que a anatomia está sendo muito comentada, muito citada, né, pelas estruturas que são demonstradas, mas não é a anatomia que a gente achava que estava com total domínio, né? Porque a gente, cabeça do húmero, né? A gente mata legal, cabeça do húmero, ok, tá beleza. Mas aí quando começa sulco intertubercular bicipital, processo coracoide, tubérculo maior, tubérculo menor, sulco intertubercular, literalmente é a parte da anatomia que passou mais rapidinho, porque eu achei que eu não fosse precisar, né? O que acontece com a anatomia dentro da radiologia? Existe uma cultura muito incorreta dentro da radiologia, que infelizmente ainda persiste, de que na prática eu não vou usar toda a teoria. Até aí tudo bem, porque literalmente você não precisa saber de cor toda essa anatomia para poder realizar a incidência. É só você olhar como é que está posicionado o modelo aqui, gravar essa imagem na sua cabeça e passar a reproduzir sem ter a menor noção do que está acontecendo. Só que numa situação, primeira, em que você precisa explicar o porquê da incidência, o que ela vai visualizar, qual é o fundamento dela, para que ela serve. Se eu só gravei essa imagem na minha cabeça, eu vou responder que é ombro. Mas todas as incidências são para ombro. Só que cada método vai ser para visualização de uma região específica dentro da articulação. E como a posição dos membros, tanto superior quanto inferior, dependendo da articulação em que ela está ligada, ela tem uma posição diferente. Por exemplo, a gente viu lá que quando mão e punho estão em PA,
antebraço e cotovelo estão obliquados. Na mão, quando a gente posiciona alguns dedos, o polegar fica em oblíqua. Para o polegar poder ficar em AP ou em lateral, a gente muda totalmente a posição da mão. Então, dependendo de como a região está fixada na articulação que lhe dá o suporte, essa região pode estar rotacionada totalmente diferente das outras partes, dos outros ossos do membro, tanto superior quanto inferior. Tá? A mesma coisa acontece no crânio, mesmo o crânio estando fixo numa posição só. Eu rotaciono para cima, para baixo, eu giro lateralmente o pescoço. O meu crânio só acompanha. Então, para poder visualizar os ossos no crânio, eu vou rotacionar, vou ter várias angulações, vou ter várias entradas de raio central, de acordo com linhas, com planos, com projeções, para que eu possa tirar a sobreposição do osso X para poder ver o osso Y. Então, dentro das articulações, a gente tem essas situações em que a gente angula fulaninho para cá para poder ver o beltrano legal. Só que aí o fulaninho ficou sobreposto. Para ver fulaninho, eu preciso fazer um novo método diferente. Então, por isso que a gente tem várias incidências diferentes, vários métodos, várias angulações de raio central, rotações do corpo do paciente, a posição da parte. A gente tem a posição da parte e a posição do paciente e a incidência do raio central. É muita coisa para memorizar? É muita coisa para memorizar. Por isso é que é ideal que nenhuma parte do conteúdo que precisa ser memorizado seja deixado de lado por não ser importante. Todo o conteúdo é importante. Faz parte da grade, é importante. Ah, mas eu vou usar isso para quê? Poxa, a anatomia não tem como ser dissociada da incidência. Em todas as incidências, a gente fala a parte anatômica visualizada. Então, não tem como a anatomia ser dissociada da incidência. E se memorizar, fotografar aqui, o paciente fica assim, o raio central entra aqui nessa seta amarela aqui. E o filme fica assim. Beleza, vai fazer um monte de incidência. Mas vai ser o famoso batedor de estaca. Bate a estaca naquela posição. O dia que precisar trocar a estaca de posição, vai errar o martelo. Tá? Então, não caiam nessa de que a prática não usa a teoria para nada, de que lá no seu dia a dia você não vai usar a teoria para nada. Você só não vai usar a teoria se você não conhecê-la, se você não souber. Porque se você souber, você vai usar. Porque toda vez que você fizer uma incidência, mentalmente você vai relembrar dessas estruturas e aos poucos elas vão se fixar até um momento em que você não precise fazer força para lembrar. Chega um momento em que você posiciona o paciente e quando você olha para ele, você vê todas as estruturas anatômicas com essas setinhas indicando o nome de todas elas. Aí passa a acontecer isso dentro do ônibus, dentro do trem, em qualquer lugar que você está, em que você para um pouco, você visualiza a estrutura anatômica e todas essas setinhas com o nome de cada um delas. E cada vez mais você vai fixando esse conteúdo na sua cabeça, tá? Por favor, peço mesmo encarecidamente, não caiam nessa conversa de que lá no dia a dia, na prática, na mão na massa, você não vai usar a teoria para nada. Isso é a maior furada que vocês vão entrar. Porque depois que passa muito tempo vocês executando sem a associação da teoria, vocês vão ter muito mais dificuldade de assimilar e de fixar, tá? É muito mais fácil você ensinar uma criança do que ensinar um adulto. Então, é muito mais fácil você ensinar desde o começo ao seu cérebro de que ele precisa associar do que um belo dia, quando você precisar fazer uma prova prática em que você precisar relatar toda a sua incidência, você esquecer todos os detalhes teóricos da incidência e fazer aquilo que eu sempre falo, né? O raio central incide aqui
a estrutura demonstrada é essa aqui, e você vai falando e mostrando com o seu dedo. Não, né? Por favor. Incidência transtorácica, método de Lawrence. Nessa incidência, devemos visualizar a metade proximal do úmero e a articulação glenohumeral através do tórax. Então, incidência transtorácica, incidência através do tórax, tá? Então, o raio central vai incidir nessa região para demonstrar a região mais próxima ao filme, tá? O braço vai sobre a cabeça para poder tirar um pouco da sobreposição entre as duas articulações do ombro que estão posicionadas na mesma direção, tá? Ai, desculpa, passei demais. Incidência apical do ombro, método de Gart. Observa a fratura de impacto no colo anatômico sem luxação. Então, o paciente faz rotação de 45 graus e abre-se a articulação, tá? Entre o úmero e a cavidade glenoide, se vê bem nitidamente, porque está bem afastado, tá? A clavícula é bem deslocada para baixo. Então, essas angulações do corpo e angulações do raio central que a gente realiza, elas vão deslocar as estruturas da sua posição original. Então, elas permitem visualizações adicionais às estruturas, tá? Como dizia um professor meu, toda angulação vai ter uma reação. Se essa angulação, ao invés de ser podálica, fosse cefálica, a visualização seria totalmente diferente. Se ao invés de 45 graus fosse 15 graus, 10 graus, a visualização seria diferente. Luxação anterior da cabeça do úmero e luxação posterior da cabeça do úmero. A articulação foi deslocada para a parte de trás ou para a parte da frente. Lateral da escápula. Na minha época de estagiário era a minha cliptonita. Eu tinha uma dificuldade tremenda de realizar essa incidência. Demorei bastante tempo para entender como essa incidência acontecia e conseguir executar de forma correta por causa desse diferencial, tá? Para visualizar o corpo da escápula, o paciente vai estar em oblíqua anterior, cerca de 45 graus, para visualizar todo o corpo da escápula. E para acrômio, processo coracoide, paciente em oblíqua anterior, cerca de 60 graus, para visualizar o acrômio e o processo coracoide. Em uma, para fazer 45 graus, o braço vai estar cruzado na parte anterior do tórax, e para realizar 60 graus, o braço vai estar deslocado para trás, passando pela cintura do paciente. Então, na visualização do corpo da escápula, a gente vê o Y escapular bem nítido, tá? A escápula forma um Y, por estar em perfil. E na visualização para processo coracoide e acrômio, ele fica sobreposto ao úmero. Então, você vê só a parte superior, sem a sobreposição da cabeça, porque ela desce. AP e AP axial da clavícula. Articulação externa clavicular e articulação acrômio-clavicular e a clavícula. O raio central vai ter angulação para poder deslocar a clavícula da sua posição e permitir uma visualização
sem excesso de sobreposição às outras estruturas. Então vamos lá. Húmero demonstra fraturas, luxações, artrite ou osteoporose. AP do húmero: ortostase ou decúbito dorsal. Girar o corpo para o lado da lesão, supinar a mão, estender e abduzir o braço. Epicôndilos equidistantes do filme, raio central perpendicular a uma área média do húmero. Terço distal do cotovelo, toda a diáfise do húmero e a articulação do ombro são vistos. O AP verdadeiro é evidente por se visualizar o tubérculo maior do húmero em perfil, lateralmente, e sobreposição mínima entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Raio central. Lateral do húmero: ortostase ou decúbito dorsal, girar o corpo para o lado da lesão. O lado da lesão é o braço afetado, tá? Supinar a mão, rodar internamente o braço, epicôndilos perpendiculares ao filme, raio central perpendicular na área média do húmero, terço distal do cotovelo, toda a diáfise do húmero e a articulação do ombro são vistos. O perfil verdadeiro é evidente por se visualizar o tubérculo menor do húmero em perfil, medialmente, e sobreposição pequena entre a cabeça do húmero e a porção baixa da cavidade glenoide. Os epicôndilos humerais aparecem sobrepostos. Ombro demonstra fraturas ou luxações da porção proximal do húmero, bem como osteoporose ou osteoartrite, depósito de cálcio no interior dos músculos, tendões ou estruturas da bolsa, fraturas de escápula e de clavícula e patologias associadas às articulações acromioclaviculares e escápulo-humerais. AP do ombro em rotação externa. Ortostase ou decúbito dorsal, abduzir o braço e rodá-lo lateralmente, epicôndilos paralelos ao filme, raio central perpendicular, 2,5 cm distal ao processo coracoide. São visualizados o terço proximal da cabeça do húmero, parte superior da escápula e terço da clavícula. O tubérculo maior é visto em perfil e lateralmente. Raio central. AP do ombro em rotação interna. Ortostase ou decúbito dorsal. Abduzir o braço e rodá-lo medialmente. Epicôndilos perpendiculares ao filme. Raio central perpendicular 2,5 cm distal ao processo coracoide. Distância foco-filme de 1 metro. São visualizados terço proximal da cabeça do húmero, parte superior da escápula e terço da clavícula. O tubérculo menor é visto em perfil e medialmente. Então, cada rotação vai permitir um ângulo de visualização diferente, tá? Lembrando que a rotação interna e externa vai ser realizada após o AP neutro, que vai descartar a possibilidade de lesão na região, tá? AP do ombro em rotação neutra. Trauma. O livro demonstra assim porque pro livro o ombro em rotação neutra vai ser realizado sabendo-se previamente que o paciente tem um trauma, tá? Só que no nosso dia a dia, como é um pouco mais corrido e nem sempre o paciente tem a certeza de que tem uma lesão, de que tem uma fratura, tá? A não ser que ele venha e você consiga perceber, por exemplo, quando o ombro desarticula, na maioria das vezes é visível. Quando você vê a forma com que o paciente está se posicionando,
a forma com que ele segura o braço, a curvatura que ele faz do tórax, você percebe, tá? Mas às vezes o paciente tem um bom suporte de dor, está com uma lesão, mas está literalmente normal, consegue movimentar o braço e ficar na posição que você quer, tá? Só que mesmo ele conseguindo movimentar o braço, nessa movimentação do braço a gente pode agravar uma lesão, tá? Então, no dia a dia, a gente realiza primeiro o AP neutro para poder descartar qualquer trauma, tá? Qualquer lesão. E, sendo descartado, a gente faz a rotação interna e externa, tá? É comum no pedido vem ombro, rotação neutra, interna e externa. Então, a gente faz a neutra primeiro, visualiza a imagem, depois a gente faz interna e externa. Ortostase ou decúbito dorsal, braço estendido em rotação neutra, epicôndilos 45 graus em relação ao filme, raio central perpendicular, 2,5 cm distal ao processo coracoide. Distância foco-filme de 1 metro. São visualizados terço proximal da cabeça do úmero, parte superior da escápula e terço da clavícula. O tubérculo maior e menor são vistos sobrepostos pela cabeça do úmero, me desculpem. Então, nessa situação, a gente percebe por que a gente precisa da rotação interna e externa. Porque na rotação neutra, os tubérculos ficam sobrepostos. Então, eles não têm uma boa visualização sobre eles. Então, a gente realiza a rotação interna e externa para retirar a sobreposição sobre os tubérculos do úmero, tá? AP com abdução do membro superior para ombro, indicada para estudo de peritendinites. Ortostase ou decúbito dorsal, braço estendido e abduzido 90 graus, mão em rotação externa. Raio central perpendicular no processo coracoide, distância foco-filme de 1 metro. O tubérculo maior é visto superior e a porção inferomedial sobreposta pelas costelas. AP com retroadução do membro superior, ombro, indicada para estudo de peritendinites. Ortostase ou decúbito dorsal, cotovelo fletido 90 graus, mão em pronação atrás da coluna lombar. Raio central perpendicular no processo coracoide, distância foco-filme de 1 metro. O tubérculo maior é visto em perfil e lateralmente, e a porção inferomedial sobreposta pelas costelas. AP variante para ombro, método de Stryker, estudo complementar da escápula. Ortostase ou decúbito dorsal, membro lesado fletido, mão em supinação atrás da cabeça, raio central perpendicular na cabeça do úmero e distância foco-filme de 1 metro. O tubérculo maior é visto superiormente em perfil e a porção inferomedial sobreposta pelas costelas. Boa relação entre o glenoide e a cabeça do úmero. Axial ínfero-superior de ombro, método de Lawrence, permite diagnosticar fraturas e luxações na porção proximal do úmero, bem como osteoporose, osteoartrite e o defeito de Hill-Sachs. Decúbito dorsal, ombro elevado 5 cm à mesa, braço abduzido 90 graus ao tórax, mão e punho girados externamente, cabeça para o lado oposto à lesão. Chassi na parte superior do ombro, raio central perpendicular e medialmente 25 a 30 graus em relação à axila e à cabeça do úmero. O processo coracoide da escápula e o tubérculo menor do úmero são vistos em perfil. A espinha da escápula aparece abaixo da articulação escápulo-humeral. As bordas superior e inferior da cavidade glenoide devem estar sobrepostas.
Reparem que tem um suportezinho aqui embaixo do braço do paciente, tá? Para diminuir a possibilidade do paciente relaxar o ombro e se movimentar, tá? Para isso pode ser utilizado papelão, lençol dobrado, roupão, qualquer coisa que preencha esse espaço embaixo da axila do paciente, tá? Axial ínfero superior de ombro, método de West Point, busca evidenciar patologias específicas como o defeito de Hill-Sachs e fratura de Brancard. Decúbito ventral, ombro elevado 7,5 centímetros da mesa, braço abduzido 90 graus ao tórax e pendurado em relação à mesa. Cabeça para o lado oposto à lesão, chassi na parte superior do ombro, raio central 25 graus medialmente e anteriormente, passando pela articulação escápulo-humeral. A face antero-inferior da cavidade glenoide é bem visualizada. A cabeça do húmero é vista sobreposta pelo processo coracoide. O tubérculo menor é visto em perfil e anteriormente. Raio central, novamente uma coisinha embaixo da axila para poder manter o ombro elevado, tá? O antebraço vai estar pendurado para fora da mesa para que o húmero possa ficar nessa posição, tá? Tudo isso que você precisa, todas essas posições que você precisa que o paciente fique, quando você está fazendo, você vai instruindo ao paciente. Seu braço vai ficar assim. Seu braço precisa ficar assim, tá? Para que ele saiba que ele precisa ficar na posição que você colocou. Axial ínfero superior de ombro, realizada no estudo complementar do ombro. Paciente sentado à extremidade da mesa, braço abduzido e cotovelo fletido 90 graus. Mão pronada, chassi sobre a mesa e sob a axila. Raio central perpendicular no centro da articulação do ombro. A relação entre a escápula e a cavidade glenoide é bem visualizada. O acrômio aparece sobreposto pela cabeça do húmero. AP em oblíqua posterior do ombro, método de Grouchy, indicada para visualizar cavidade glenoide, onde podem ocorrer fraturas ou luxações da porção proximal do húmero, fratura de Bankart, fraturas labiais ou da borda da glenoide, e pesquisa de fragmentos intra-articulares. Decúbito dorsal ou ortostase, rotacionar ombro afetado 35 a 45 graus, corpo da escápula paralela ao filme, abduzir discretamente o braço em rotação neutra, raio central perpendicular na articulação escápulo-humeral. A cavidade glenoide aparece em perfil, sem a sobreposição da cabeça do húmero e com a borda anterior e superior sobrepostas. O espaço da articulação escápulo-humeral deve aparecer aberto. Tangencial, sulco intertubercular, método de Fiske, utilizado para demonstrar patologias do sulco intertubercular bicipital, como osteófitos dos tubérculos humerais. Posição orteostática, paciente sobre a mesa, inclinando o húmero de 10 a 15 graus sobre a mesa. Antebraço sobre o tampo e mão supinada segurando o chassi. Virar a cabeça para o lado oposto à lesão, raio central perpendicular, incidindo no sulco intertubercular, parte central da margem anterior da cabeça do húmero. A margem anterior da cabeça do húmero é vista em perfil, assim como os tubérculos humerais e o sulco intertubercular
sem sobreposição pelo acrômio. Tangencial, sulco intertubercular, método de Fiske, utilizada para demonstrar patologias do sulco intertubercular bicipital, como osteófitos dos tubérculos humerais. Decúbito dorsal, braço ao lado do corpo, mão supinada, chassi na parte superior do ombro. Essa supinada segurando o chassi não condiz com essa incidência aqui não, tá? Acabou ficando repetida sem querer. Virar a cabeça para o lado oposto à lesão, raio central de 10 a 15 graus posteriormente em relação à horizontal direcionado para o sulco. Pode-se colocar um papelãozinho para preencher o espaço entre o chassi e o travesseiro, tá? Para que ele fique bem presinho, ou pode puxar bem o travesseiro para pressionar bem o chassi contra o ombro, tá? Só precisa ter cuidado se esse travesseiro não tem ilhóis, porque normalmente os travesseiros totalmente plásticos do setor de radiologia, que são mais fáceis para limpeza, eles têm ilhóis que permitem a saída do ar quando a gente se deita. Então a gente precisa prestar atenção. E também alguns têm fecha-eclé para fechamento da capa. Então a gente precisa prestar atenção se não tem nenhuma dessas estruturas para elas não ficarem sobrepostas, tá? Se o travesseiro for assim, a gente pega um roupão ou uma roupa de cama, um lençol bem dobradinho e coloca embaixo da cabeça do paciente pressionando o chassi, tá? A margem anterior da cabeça do úmero é vista em perfil, assim como os tubérculos humerais e o sulco intertubercular, sem sobreposição pelo acrômio. Lateral transtorácica do ombro, método de Lawrence, demonstra fraturas ou luxações da porção proximal do úmero. Decúbito dorsal ou ortostática, ombro lesionado próximo ao filme, braço estendido em rotação neutra, membro oposto acima da cabeça, discreta rotação anterior do tórax, raio central perpendicular, atravessando o tórax em direção ao colo cirúrgico do úmero oposto, fluocinética. Quem lembra aí o que é fluocinética? Critérios radiográficos. Mostra uma incidência lateral do terço proximal do úmero através do tórax e sem sobreposição do ombro oposto. Lateral em Y escapular do ombro. Demonstra fraturas ou luxações da porção proximal do úmero e da escápula. Decúbito ventral ou ortostática. Paciente em oblíqua anterior 45 a 60 graus ao filme. Escápula em lateral verdadeira. Braço ligeiramente abduzido. Raio central perpendicular incidido na articulação escápulo-humeral. 5 ou 6 centímetros abaixo do ápice do ombro. Mostra a escápula em posição lateral verdadeira, porção proximal do úmero e articulação escápulo-humeral. O corpo da escápula deve ser visto sem sobreposição das costelas. A cabeça do úmero deve aparecer sobreposto à base do Y, se o úmero não estiver deslocado. Tangencial, saída supraespinhal de ombro, método de Neer. Demonstra especificamente o arco coracoide acromial para a região da saída supraespinhal, permitindo avaliação de impacto do ombro, não fazer rotação do braço. Decúbito ventral ou ortostática, paciente em oblíqua anterior 45 a 60 graus do filme. Escápula em lateral verdadeira, braço ligeiramente abduzido, raio central perpendicular de 10 a 15 graus, passando sobre a margem superior da cabeça do úmero.
porção proximal do húmero sobreposta pelo corpo da escápula, que deve estar livre de sobreposição das costelas. O braço do húmero, a cabeça... Nossa, desculpa, gente. A cabeça do húmero deve aparecer centralizada e sobrepondo-se em relação à fossa glenoide, logo abaixo da região da saída supraespinhal. A região da saída supraespinhal aparecerá aberta, livre de sobreposição da cabeça do húmero. Axial oblíqua apical de ombro, método de Gart, utilizada em traumatismo para visualizar fraturas glenoides, lesões de Hill-Sachs, calcificações dos tecidos moles e luxação da articulação escapulo-humeral. Em caso de trauma, não mover o cotovelo. Decúbito dorsal ortoestática, lado afetado contra o chassi, girar o tórax 45 graus em direção à lesão, fletir o cotovelo, dedos tocando o ombro, raio central 45 graus, direcionado para a articulação escapulo-humeral, 5 ou 6 centímetros abaixo do ápice do ombro. A cabeça do húmero, a cavidade glenoide, o colo e a cabeça da escápula são bem demonstrados, livres de sobreposição. O acrômio e a articulação acrômio-clavicular estão projetados superiormente em relação à cabeça do húmero. A P e a P axial da clavícula. Decúbito dorsal ou ortoestática. Braços ao longo do corpo. Raio central perpendicular ou 15 a 30 graus direcionado para a área central da clavícula. Toda a clavícula deve ser visualizada, incluindo-se a articulação externo-clavicular e acrômio-clavicular. Na imagem axial, a clavícula será projetada acima da escápula e das costelas. Nós vamos parar a aula aqui pela clavícula, tá? Na próxima aula a gente vai finalizar o membro superior, tá? E continuar a partir daqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Vocês podem contactar pelo comentário ou me mandar mensagem, tá bom? Mas não fiquem com dúvidas não, tá? Tiverem dúvidas, só me procurar pra gente tirar as dúvidas, tá ok? Não deixem o conteúdo se acumular, porque conforme for adicionando as próximas partes das incidências, o conteúdo vai ficando cada vez mais extenso. É por isso que eu estou dividindo as aulas em pedaços menores, tá bom? Não deixem de me procurar caso não tenham dúvidas. Até o nosso próximo encontro.